A nossa aula de hoje são sobre os nutrientes. Os nutrientes são substâncias que estão presentes nos alimentos. Alimentos são aqueles produtos que nós ingerimos, como por exemplo, arroz, feijão, cenoura, batata, tomate, tudo isso são alimentos. E dentro dos alimentos nós encontramos os nutrientes, que vão desempenhar funções específicas no nosso organismo. Que tipos de nutrientes nós encontramos nos alimentos? Proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e sais minerais. E cada um desses nutrientes tem sua determinada função. Os nutrientes têm basicamente 3 funções no nosso corpo: a função estrutural ou construtora, a função energética e a função reguladora. A função estrutural ou construtora é fornecer para o nosso organismo o material para a construção e para a reparação das nossas células, dos nossos órgãos. A função energética é a função de fornecer a energia para a gente realizar todas as funções do nosso dia a dia, como, por exemplo, levantar um braço, andar, correr, pensar. Tudo isso precisa de energia para acontecer e essa energia vem dos nutrientes energéticos. E a função reguladora é contribuir para o bom funcionamento do nosso organismo e, inclusive, proteger contra determinadas doenças. Vamos começar falando das proteínas. As proteínas, elas são uma espécie de matéria-prima do nosso corpo para a formação dos nossos órgãos. Por isso, a função dela é estrutural ou construtora. Os nossos músculos, nosso sangue, a pele, os órgãos internos, os pelos, os cabelos, tudo isso é formado por proteína. Onde que nós encontramos proteínas? Que tipos de alimentos? Principalmente em alimentos de origem animal, como carnes em geral, né? O peixe, a clara do ovo, o leite, seus derivados, e dentre os vegetais nós encontramos proteínas em plantas como, por exemplo, o feijão, a soja, a lentilha e a ervilha. Os lipídios, eles são o que nós comumente chamamos de gorduras, certo? Tem uma função estrutural e energética no nosso corpo. Então, os lipídios, assim como as proteínas, eles também têm uma função estrutural, só que no caso dos lipídios é a estrutura das células que eles participam. Além disso, eles fornecem energia para essas células como se fosse um combustível. E além dessa função estrutural e energética, os lipídios também têm uma função chamada de função térmica ou isolante térmica, que é aqueles animais que habitam ambientes muito gelados, como por exemplo o urso polar, que vive em regiões árticas. Esse urso polar, ele tem uma camada bem grossa de gordura, e essa camada de gordura vai ajudar a manter constante a temperatura do corpo dele, ou seja, ele não vai sentir tanto frio, não vai perder calor para o ambiente, não vai sentir tanto o frio do ambiente por causa dessa camada de gordura. Que tipo de alimento que nós encontramos os lipídios? Óleos, margarinas, manteigas, azeites, tudo isso são alimentos onde nós encontramos os lipídios. Os carboidratos têm a função energética. Na verdade, os carboidratos são os nutrientes energéticos mais importantes do nosso corpo, porque eles são o primeiro lugar de onde se retira energia para realizar as atividades do nosso dia a dia. Eles podem ser classificados em carboidratos simples ou complexos. Os simples, eles são absorvidos pelo nosso organismo de forma mais rápida, como por exemplo, nós encontramos carboidratos simples no mel. E os carboidratos complexos, eles são absorvidos
mais lentamente pelo nosso organismo e nós encontramos em alimentos como, por exemplo, os grãos e cereais. Então, que tipo de alimento que a gente tem carboidrato? Pão, massa, cereal, em geral, batata, macarrão, tudo isso tem carboidrato. E as vitaminas e os sais minerais, eles são nutrientes que têm função, a principal função deles, no caso, é a função reguladora, certo? Que é a função de proteger o nosso organismo e contribuir para o bom funcionamento do nosso organismo. Ele protege contra determinadas doenças, tanto que quando você não se alimenta de determinados de alimentos que tenham esses nutrientes, você pode sofrer com algum tipo de doença. Por exemplo, vitamina A, que é encontrada em alimentos como leite, fígado, gema do ovo, manteiga, vegetais escuros e alaranjados, cenoura, brócolis, abóbora, tudo isso tem vitamina A. Para que serve a vitamina A? Para o bom funcionamento da visão e por isso a sua deficiência, quando eu falo deficiência, quer dizer que você não consome alimentos, não tem no seu organismo, porque você não consome alimentos que tenham a vitamina A. Então, a sua deficiência, a sua falta, causa uma doença que nós chamamos de xeroftalmia, ou cegueira noturna, que é justamente quando você não consegue enxergar bem durante o período da noite. Certo? Tem dificuldades na visão, principalmente durante o período da noite. É por causa dessa falta dessa vitamina, que é a vitamina A. A vitamina C. A vitamina C ela é encontrada em alimentos como, por exemplo, principalmente o que nós chamamos de frutas cítricas. Laranja, limão, acerola, abacaxi, morango, outras verduras também, maracujá, tudo isso tem vitamina C. A vitamina C evita doenças como anemia, gripe e vai ajudar na cicatrização de feridas. E a sua deficiência, ou seja, a sua falta, causa uma doença chamada escorbuto, certo? Que a principal consequência dela são hemorragias nas gengivas. Essa doença ela foi bem comum há muitos e muitos anos atrás, nos períodos das grandes navegações, que as pessoas passavam um período muito longo no mar e aí elas acabavam por não consumir alimentos que continham essa vitamina. Então, normalmente, as pessoas que viajavam durante muito tempo, que não tinham contato com esse alimento, tinham essa doença chamada escorbuto. Vitamina D. A vitamina D é encontrada no fígado, gema do ovo, leite. É importante para a formação, manutenção e reconstituição de ossos e de dentes e por isso a sua deficiência, ou seja, a sua falta, ela pode causar raquitismo que surge na infância, certo? A vitamina D, ela, para ser absorvida dentro do nosso organismo, ela precisa que a gente entre em contato com o sol, a gente tenha exposição no sol. Por isso que normalmente as crianças são colocadas para tomar banho de sol 10, 20 minutos assim que nasce, justamente para que ocorra essa absorção da vitamina D e que não tenha essa doença chamada de raquitismo. O raquitismo, ele provoca deformações no esqueleto e a criança acaba ficando com a coluna vertebral curva ou as pernas arqueadas. E agora vamos falar um pouco sobre os sais minerais, né? Que assim como, da mesma maneira como as vitaminas, são importantes na prevenção de doenças, só que, ou seja, eles têm função reguladora, só que eles também, alguns deles, têm a função estrutural também, como por exemplo o cálcio que vai participar
da constituição dos ossos, por exemplo, que nós vamos ver, né? Então, aí o cálcio, que é encontrado em alimentos como, por exemplo, leite, seus derivados, sardinha, mariscos, e são importantes para a formação dos ossos e dos dentes. O sódio é encontrado principalmente no sal de cozinha, alimentos que têm origem marinha, alimentos de origem animal, contém sódio. Ele é responsável por regular a quantidade e a concentração de líquidos corporais no nosso organismo. E o ferro é outro importante sal mineral que é encontrado no fígado, carnes em geral, feijão, vegetais verde escuro, rapadura também, camarão, pães integrais, tudo isso contém ferro. E ele é um componente fundamental no nosso sangue, porque ele contribui para levar o oxigênio para as células, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre os nutrientes que estão presentes nos alimentos.